Com o objetivo de resgatar as grandes lideranças nacionais, o Cine Humberto Mauro exibiu a mostra Políticos Populares. O evento foi composto por 2 documentários e um filme, e foi realizado durante a primeira semana de fevereiro. 3 políticos gaúchos, contemporâneos e muito populares, Vargas, Prestes e Jango, marcaram a história política brasileira do século XX. A mostra, ela homenageia esses políticos e também ela resgata um pouco dessa história do Brasil, que acaba ficando bastante esquecida, porque eu acho que aqui a gente está acostumado com... são mudanças muito grandes, os políticos são muito carismáticos, então cada vez a gente sempre se recorda daquele que passou por último, e na verdade é super importante a gente resgatar essa história e trazer à tona esses políticos que foram tão importantes para a construção da história do Brasil, né? Dirigido por Hermano Pena em 1983, Sargento Getúlio é inspirado no livro homônimo de João Baldo Ribeiro. Apesar de ser um filme ficcional, o personagem central da trama em muito lembra o ex-presidente brasileiro. Ele foi produzido e lançado em 1983, junto com quem é o personagem principal, era um ator bastante popular na época, e inclusive até hoje, que é o Lima Duarte, que faz o papel do sargento. Na verdade, o Lima Duarte encarna essa figura primorosamente, consegue ali representar o que seria um sargento no interior do Nordeste, toda aquela truculência, aquela coisa do dono da verdade, de representar bem essa coisa do coronelismo, que é um tipo de política que estava acontecendo no Brasil também nessa década de 40. Conhecido como o maior político populista brasileiro, João Goulart teve a trajetória política narrada no documentário Jango, que também retrata a vida política brasileira na década de 1960. Da ascensão à morte no exílio, todos os passos de Jango são contados por personalidades que viveram essa época. O Jango, especificamente, que ele foi lançado em 1984, ele teve um grande apelo de público, porque ele foi lançado justamente na época das diretas já, naquela época que estava todo mundo bastante esperançoso com a volta de uma república, das pessoas poderem eleger o seu próprio presidente, porque desde a caída dele em 64 a gente estava vivendo sob um regime de ditadura. Então foi um filme bastante assistido e que serviu de inspiração para várias outras produções do cinema brasileiro, assim. Então ele conseguiu fazer um retrato histórico de uma época que foi bastante importante no Brasil e, inclusive, de uma figura, de um personagem que acabou um pouco caindo ali no esquecimento, morreu exilado alguns anos depois. Então, eu acho que ele fez um trabalho super importante nesse documentário. O principal líder da esquerda brasileira também teve a biografia relatada. O documentário O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, traz depoimentos de historiadores, jornalistas, parentes e do próprio Prestes acerca da tribulada vida pessoal e política do comunista. Na época do lançamento, em 1997, o filme foi sucesso de público e crítica, conquistando o maior prêmio de documentário brasileiro, o É Tudo Verdade. O diretor, que é o Tony Ventura, bebe na água do Silvio Tendler, ele produz um documentário que se inspira um pouco nessa linguagem que o Silvio apresenta no Jango. Ele também trabalha com bastante imagem de arquivo, algumas imagens também raríssimas que apareceram junto com o filme dele, e ele também trabalha de uma maneira bem interessante, junto com depoimentos de pessoas importantes ali para a história do Luiz, mas ele também ficcionaliza algumas cenas, assim. Então, algumas coisas ele representa e remonta, assim, alguns momentos importantes da vida do Luiz. E quem sai ganhando com esse resgate histórico é o público belo-horizontino. É muito importante esse resgate, porque para dar principalmente aos jovens, né, a lição do que é ser brasileiro, né? Os ideais desses homens, eu acho que podem iluminar os ideais dos jovens brasileiros, né? E fazer do nosso país um país mais forte, mais feliz. A nacionalização das companhias norte-americanas e o programa de reformas soavam como sinais de comunização. Uma semana antes, o governador Leonel Brizola desapropriou no Rio Grande do Sul os bens da Companhia Telefônica Nacional,
ramo brasileiro da ITT.